Esse período junino tem as fogueiras, tem os fogos de artifício, a criançada gosta, mas é preciso redobrar a atenção, os cuidados para evitar queimaduras, né? Porque aí estraga a festa, provoca um problema muito grande. Luan Ferreira vai conversar agora com a gente, a doutora Bianca também já está aqui no Bahia Meio Dia. O que fazer no caso de uma queimadura, Luan? Desde aquela queimadura mais leve, mais simples, até aquelas mais sérias também. Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio Dia. E a resposta para a sua pergunta é: depende do tamanho, da intensidade e principalmente do local onde aconteceu essa queimadura, né, na região do corpo. Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é a doutora Bianca Oliveira. Boa tarde, doutora. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do ao vivo e a senhora falando assim, depende de muitos fatores. Agora o conselho é correr logo para o hospital, né? Porque pode não parecer, mas às vezes é grave. É isso mesmo? Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Judson. Sim, né? O que fazer na queimadura? Depende muito. Depende de algumas coisas que a gente consegue explicar de maneira fácil para que todas entendam. Depende principalmente da extensão da queimadura, né? Se você tiver uma extensão, eu brinco assim, acima, a maior que uma mão, tenha medo, né? Já é para você ficar observando, dependendo da região, e dá para esperar até o dia seguinte. Mas se você tiver isso em criança, se for de uma mão aberta, tem que ir correndo para o hospital. A outra coisa, se você tiver queimadura de orelha, face, pescoço, área de dobra, tipo ombro, cotovelo, mãos, a parte de dobra de joelho, né? Parte de joelho, essa região que a gente chama de abaixo no inferior, né? Inguinal, né? E nos pés. Sempre nessas regiões, eu falo que teve essa queimadura, não brinque com queimadura, porque a queimadura é uma lesão que ela não melhora com o tempo, ela piora, dependendo do grau da lesão. E ela não necessariamente se mostra como mais grave ou menos grave num primeiro momento, porque uma queimadura de terceiro grau, ela dói menos do que uma de primeiro e segundo grau, né? Então, eu acho que principalmente aqui é o cuidado de, se eu me queimei, foi em alguma dessas regiões, e dependendo do tamanho da queimadura, o ideal é que você procure uma clínica de feridas ou a emergência mais próxima. A senhora estava falando que quando cria bolha, já é um sinal de alerta. Quando você tem a bolha, você já tem a perda da pele. A bolha ali, ela é inclusive excelente curativo, porque, né, o que a gente costuma fazer é estourar a bolha e fazer um curativo estéril, né? Mas mantendo aquela pele que já se perdeu como um curativo biológico, a gente usa bastante, inclusive. Não é para fazer isso em casa, tá, gente? Realmente tem que ir procurar uma clínica de curativos ou tem que procurar uma emergência. Outra coisa é evitar. No São João é uma festa adorável, a gente adora estar em família, fogos, fogueira, amizade, mas ao mesmo tempo ter muito, muito cuidado com a roupa que a gente veste. Às vezes a roupa que a gente veste é inflamável, que é uma coisa que nunca a gente vê ali a roupa do São João, mas não se atenta a isso, né? Sempre a pessoa que estiver bebendo não ter acesso à fogueira, mesmo que seja pouca bebida, mas a gente perde equilíbrio e podem acontecer alguns acidentes. Criança tem que ficar longe do fogo, quanto mais melhor, mas a gente sabe, né, que está todo mundo reunido em volta da fogueira, mas vamos falar daqui, aquele carro vermelho ali tá bom. Não sei quanto... Uns 30 metros aqui, mais ou menos. Tá 30 metros? Então, até achei muito, mas o ideal é que ela esteja fora, longe da fonte de fumaça. Quando elas precisarem daquelas brasas para tocar, para poder soltar os fogos, um adulto, né, de preferência que não esteja bebendo, ele pode ir lá pegar. Na hora de pegar também, cuidado para não descer ali a fogueira e acabar queimando mais. Então pegar ali assim, um pedaço com muito cuidado, de preferência um pedaço que não esteja todo acometido, às vezes uma ponta já seja uma brasa, já serve para as nossas crianças, né? E supervisionar as crianças na hora que estão soltando fogos e mexendo com qualquer fonte quente. Ia comentar justamente sobre essa questão dos fogos, né? A gente sabe que tem as classificações e pensando nessas classificações, você tem uma quantidade de pólvora. Pensar soltar muito próximo do corpo, a região das mãos mesmo, pode perder a mão. A gente está falando hoje de queimadura, mas pode perder a mão. Sim, tem que ter muito cuidado. O que nós observamos no São João, eu trabalho com isso há 20 anos, são casos bem graves, né? Quando nós estamos soltando os fogos, quando estamos manipulando fogueira,
Já vi casos, por exemplo, de uma paciente que caiu dentro da fogueira, né? Tive casos, 2 ou 3 casos de pacientes, inclusive um deles médico, que ele teve quase explosão da mão. E aí precisou ficar internado, fazer reconstrução. Então tem que ter muito cuidado e bom senso. Se olhar uma lesão pequena, primeiro grau, água corrente, não muito água fria, nem água morna, nem quente. Água corrente, temperatura ambiente. Lava ali bastante com a água e dependendo da lesão, você pode até passar um cremezinho ali para dar uma melhorada. Mas se for uma região dessas que a gente comentou, né? Ou uma área que você já saiba que é uma área grande, vale a pena interromper um pouquinho a festa, procurar um serviço de saúde para saber se a gente pode continuar bem. Doutora, a gente vê muitos vídeos do pessoal criando desafios, como por exemplo, correr em brasa, né? É um risco isso, né? É um risco. Nós vemos na nossa prática clínica o número de queimaduras, a gente só para falar isso no São João, mas o número de queimaduras por acidentes domésticos e outras causas, ele é enorme, né? Então, a mesma coisa de você andar de moto sem a roupa que está te protegendo, na contramão, assim, claro que as chances são muito maiores de quem não se cuida. E mesmo quem se cuida pode passar por isso. Outra dica importante, tá? A bota no São João não é à toa, ela é importante. Tenta evitar sapatos abertos, calçados que sejam abertos, sandálias, porque elas sempre costumam complicar com queimaduras nos pés. Tá tudo muito propício, né, Judson, para acontecer esses acidentes e evitar, se proteger é a melhor das opções. Porque depois que acontece, né, Luan, aí tratar realmente as consequências é muito mais difícil, muito mais doloroso. Também, como vocês falaram, depender do tipo da queimadura, isso pode ser muito sério. Luan, aquelas receitas, né, que muita gente acha que pode usar, por exemplo, a doutora Bianca falando, olha, não faça isso em casa, viu, pessoal? Tem de levar para o médico fazer o curativo, né, tomar a medida correta, a medida que só o médico pode tomar. Tem gente que tem uma queimadura, aí acha que pode passar pó de café, que melhora, creme dental, né, pasta de dente, nada disso deve ser feito, né, Lu? Estava comentando com ela, inclusive, sobre isso antes da gente entrar ao vivo. Judson pergunta sobre as receitinhas caseiras, o perigo delas, né? O pó de café, o creme dental, pode colocar nas queimaduras? Judson sempre brilhante, né? Não podíamos esquecer isso nunca. Pelo amor de Deus, não usem receitas caseiras em ferida. Nós temos diversas crendices populares. Eu já vi de tudo, babosa, creme dental, óleo. Não passem nada, só lavar com água corrente, ali uns 5, 10 minutos, dependendo, já chamo 92, dependendo do caso. E realmente não menosprezar a queimadura. Se você passa alguma coisa ali, você atrapalha a avaliação médica. Então, o ideal realmente é lavar com água corrente, observar ali como é que ela vai evoluir. No máximo, algum hidratante. Se vocês têm aquele hidratante, aqueles dos potinhos azul, sabe? Aquele bem cremoso, você pode passar sim, mas sabendo que se a gente precisar avaliar, ele compromete muito a avaliação do médico do tipo de queimadura. Última pergunta, doutora. Aqueles cremes para assaduras que a gente costuma usar muito em criança, em bebê, em que momento ele pode ser usado numa situação como essa? Pode ser usado? A gente está falando de assadura e queimadura, são coisas diferentes. Não, mas pode ser usado o creme, né? Assim, a partir do momento que você tem certeza que é uma queimadura simples e de primeiro grau. Que são, assim, acontecem muito, obviamente, mas eu sempre gosto de falar que queimadura não é brincadeira, a queimadura evolui com o tempo, tem muito edema, tem pacientes que morrem por isso. A gente tem que falar também sobre a questão da inalação da fumaça, quem for asmático, tiver problema pulmonar, levar sempre o remedinho ali, a bombinha, um corticoide no bolso. E no mais, eu acho que a gente tem que ser feliz, né? Evitar, tomara que esse ano, com tantas entrevistas, nós não tenhamos nenhuma queimadura ou poucas bem tratadas. É isso, muito obrigado, viu, doutora, pelas orientações. A Bahia é um dos estados com o maior número de queimados nessa época do ano. As dicas estão aí, né, Judson, para todo mundo evitar a gente sair desse ranking aí, que não é legal não, viu? Volto contigo. Né, Lu? E muito cuidado, principalmente com as crianças. Os adultos devem ter cuidado, mas a criançada a gente precisa ter, não é? Aquele olhar mais que especial.
né? Os pais que compram os fogos têm de ser os fogos adequados para a criança, olhar direitinho e mesmo o pessoal brincando, a criançada brincando ali com os fogos adequados para a idade, o adulto deve ficar de olho. Luan Ferreira, ainda volto contigo. Doutora Bianca Oliveira, abraço, obrigado pela audiência.